Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, por favor. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Em reverência à palavra de Deus, vamos todos ficar em pé, para que possamos aqui. Vamos ler do primeiro versículo ao 8 apenas. Colossenses, capítulo 1, versículo 1 ao 8. Está ali projetado e eu vou estar lendo aqui e os irmãos acompanhem, por favor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da sua esperança, que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, e está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém? Podem se sentar. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. A igreja de Cristo em Colossos foi a única igreja que recebeu uma carta de Paulo sem mesmo conhecer. Essa carta aos Colossenses é uma das cartas que Paulo escreveu ainda estando preso em Roma. Por isso é considerada como uma das cartas da prisão. E Paulo aqui neste primeiro capítulo, ele traz nos primeiros versos uma saudação. Sauda os seus irmãos com a paz de Cristo, não é? Cumprimenta a todos aqueles que estão ali na igreja, em Colossos. Então, versículo 1 e versículo 2, Paulo expressa aqui a sua ação de graça, né? A respeito de algumas características que esta igreja, situada em Colossos, trazia consigo. E é sobre algumas dessas características que eu quero compartilhar com os irmãos essa mensagem nessa noite. E o título é: o que não pode faltar em uma igreja? Ou, o que não pode faltar na nossa igreja? O que não pode faltar entre o povo de Deus? Nesses poucos versos que nós lemos aqui, Paulo deixa muito claro. Por quê? Esta carta, ela foi direcionada à igreja em Colossos. Qual que era o intuito desta carta? Primeiramente, louvar a Deus pela vida dos irmãos, louvar a Deus pela conduta daqueles irmãos, louvar a Deus por tantas afirmações genuínas de fé, de amor, que aqueles irmãos traziam consigo ao servirem a Deus naquela cidade. Então Paulo, ele vai dizer: eu dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós nas minhas orações. Eu agradeço pela vida de cada um de vocês que estão aí, né, na igreja, que estão aí servindo ao Senhor com alegria, que estão aí servindo ao Senhor com contentamento, que estão aí, né, genuinamente fazendo a vontade de Deus, que estão aí glorificando a Deus. Então, um dos intuitos dessa carta, irmão Joselito, é para que a igreja fosse motivada, fosse incentivada
motivada a continuar servindo ao Senhor com alegria, continuar servindo ao Senhor com destreza, com uma devoção genuína. Mas Paulo também, aqui, nessa carta, nas suas entrelinhas, Paulo vai advertir essa igreja. Contra o que, pastor? Contra os falsos mestres, contra as heresias. Então o intuito central desta carta aos Colossenses é elogiar, exaltar a Deus na vida dos irmãos ali que estavam, e ao mesmo tempo alertá-los contra as heresias, contra os falsos profetas. Mas, meus amados, quando nós consideramos que Paulo escreveu aos Colossenses aqui, é importante que existem verdades inseridas aqui que chegam a nós hoje enquanto igreja, que nos alenta, que nos exorta, que nos faz pensar a respeito da nossa vida, nossa conduta enquanto igreja, e é digno de nós observarmos. Então, quando eu falo aqui, o que não pode faltar na igreja, ou em uma igreja, ou na nossa igreja, o que não pode faltar entre o rebanho de Deus? A primeira coisa, irmã Lúcia, não pode faltar a fé. A fé que nos motiva, a fé que nos impulsiona, a fé que nos baseia para que nós possamos servir a Deus. Então não pode faltar fé na nossa vida, não pode faltar fé na igreja, não pode faltar fé entre o povo de Deus. E aqui Paulo, ele frisa, ele avoluma, né, ao citar esta característica na igreja de Colosso. Porque ele vai dizer aqui, olha, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Então a igreja de Colosso era conhecida, ou eles eram conhecidos por sua fé em Jesus Cristo, por sua fé impoluta da pessoa bendita de Jesus Cristo. Hoje, irmãos, tem muitas igrejas que são conhecidas por várias coisas. Algumas igrejas são conhecidas por estarem mortas, espiritualmente falando. Algumas igrejas são conhecidas pela sua indiferença. Hoje e no tempo passado, a que não dizer a igreja de Laodiceia, quando Jesus advertir aquela igreja, dizendo, olha, você poderia ser quente ou fria, né? Você não é quente e você não é fria, você é indiferente. Tem muitas igrejas que são conhecidas pela sua indiferença. Não é crente, não é morno, aliás, não é quente e nem é frio, é morno, indiferente, tanto faz. Não, tem igrejas que são conhecidas por isso. Outras igrejas são conhecidas pelos seus grandes templos, pelas suas grandes estruturas. Outras são conhecidas, aquela igreja lá pede dinheiro demais. Aquela igreja ali, irmão, já sei como é que é lá, eu conheço. Outras são conhecidas por escândalos. As igrejas acometidas e conhecidas na sociedade pelos seus escândalos. Mas Paulo aqui, ele reconhece essa bela característica da igreja de Colosso. Dou graças a Deus pela vossa fé em Jesus Cristo. A igreja de Colosso era conhecida pela sua fé, a fé que ela tinha, a fé que ela expressava, a fé que ela demonstrava na pessoa bendita de Jesus. Nós devemos ser conhecidos, a igreja do Senhor hoje precisa ser conhecida pela sua fé, uma fé inabalável, uma fé que é capaz de mover montanhas. Louvado seja Deus. Aqui é uma igreja tão forte em sua fé que o apóstolo Paulo inicia suas considerações falando desta marca estampada na igreja de Colosso, a fé. Meus amados irmãos, muitos da
fora observa, o mundo está observando como a nossa igreja, como nós temos sido vistos pelas pessoas lá fora. Uma igreja que expressa fé, uma igreja que demonstra fé, uma igreja que vive pela fé no Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por que a igreja de Colossos tinha tal reputação? Primeiro, eles realmente confiavam em Jesus, eles realmente viviam aquilo que eles anunciavam. A confiança deles estava expressamente voltada para a pessoa bendita do nosso Salvador Jesus Cristo, e isso era notório, as pessoas percebiam isso. Por que eles tinham tal reputação? Porque a sua fé era uma fé constante. Aleluia, constante. Não era a igreja, esse mês de fevereiro eu tive muita fé, mas no mês de março eu estou com pouca fé. Ontem eu era um homem que estava transbordando em fé, hoje eu já não tenho mais tanta fé. O crente precisa ter uma fé contínua, constante. Louvado seja Deus, né? E eles demonstraram isso aqui quando você lê em Colossenses capítulo 2, verso 5. Coloca, por favor, meu Deus, Colossenses 2 e 5. O apóstolo Paulo também faz menção dessa fé constante da igreja de Colossos. Olha lá, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a vossa firmeza na vossa fé em Cristo. Estavam firmes na fé, né? Estavam ali fundamentados na fé. Eles não eram abalados pelas circunstâncias, não. Eles não eram fiéis um dia e nos próximos dias infiéis, não. Contra ventos e marés mantiveram sua fé em Jesus e fizeram a vontade do bom mestre. Aleluia. A fé precisa ser algo constante na nossa vida. As pessoas precisam olhar para mim, para você, para a igreja do Senhor e ter fé. Aquela é uma mulher de fé, aquele é um homem de fé, ele expressa isso. Quando eu olho para ele, eu sinto fé no coração dele, né? Mas a fé não é só nos dias bons, não, é nos dias maus também. Não é só no dia da bonança, não, é no dia da escassez também. É ter, continuar tendo fé, mantendo a fé, constante na fé. Então, eles tinham essa reputação porque a fé deles não vacilava, a fé deles não cocheava, era constante, mãe Dite, firmados na fé, firmados em Cristo Jesus, conhecedores e reconhecedores de quem eles estavam servindo. A fé, não pode faltar fé na nossa caminhada enquanto igreja, porque se faltar fé, irmãos, as coisas já são difíceis tendo fé. Se não tiver fé, como é que vai ser feito, né? Então, eu faço uma pergunta: que tipo de reputação, qual é a nossa visibilidade, o que as pessoas lá fora falam de nós? Cada igreja tem uma reputação, seja boa, medíocre ou ruim. Não seria maravilhoso se as outras pessoas pudessem dizer de nós: temos ouvido falar de sua fé em Jesus Cristo? Ó Marcionino, ó Valdeli, ó Geraldo, eu tenho ouvido falar desta fé. Eu tenho ouvido falar que você tem vencido grandes pelejas pela fé. Eu tenho ouvido falar que você tem sido vitorioso pela fé. Então continue nesta fé. Qual tem sido a nossa reputação diante das pessoas quando o assunto é fé? Se permanecermos firmes em nossa fé, com o tempo, com certeza, milagres acontecerão
promessas se cumprirão e o nome do Senhor será glorificado na minha e na sua vida. Essa é a verdade, né? Então, na igreja do Senhor, na minha vida e na sua vida, não pode faltar fé. Mas aqui ele fala também a respeito de outra característica dessa igreja, né? Quando ele diz aqui no versículo de número, ainda no versículo número 4, desde que capítulo 1 de Colossenses, versículo de número 4, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor. E do amor. Não pode faltar amor. O amor é a base, o amor é a essência, o amor é aquilo que vai nos direcionar nas nossas atitudes, decisões, pensamentos. Quando nós buscamos ser parecido com Cristo, a primeira coisa que nós devemos observar é o amor. Quando nós falamos somos discípulos do Senhor, você tem buscado amar como Jesus ama, como Jesus nos amou? A igreja de Colosso eram reconhecidos ou conhecidos por seu amor por todos os santos. E aqui não era um amor só pelos da sua casa, Daniel. Não era um amor só pelos que faziam parte ali daquela congregação. Era um amor que era expansivo, um amor que era abrangente por todos os santos, por todos quantos confessavam Jesus Cristo. Era um amor que não tinha divisa de placa de igreja, de religião, não. Um amor por todos os santos. Paulo está aqui elogiando a característica dessa igreja, né? E pelo amor que vocês têm por todos os santos. Seja glorificado Deus pela vida de vocês, por essa atitude. Sabe por quê? O amor, ele não deixa de ser enganado. O que eu quero dizer com isso? Quando nós temos um amor genuíno, quando nós vivemos, buscamos esse amor na nossa vida, o inimigo pode vir, mas esse amor não deixa eu ser enganado. Às vezes as picuinhas que surgem no meio do rebanho, palavras, né, malditas, distorcidas, e às vezes quer entristecer o coração de um e de outro, mas quando eu falo, não, ele falou isso por um acaso, não tem, né, não faz parte do viver dele, ele falou sem pensar. Assim como Jesus, né, na cruz do Calvário, sendo ali crucificado, ele expressou o seu amor pelos que ali estavam, os seus acusadores, os seus crucificadores. Pai, perdoa ele, porque eles não sabem o que falam. Quando a igreja vive em amor, ela considera mais as boas atitudes do que as falhas, porque falhas todos nós temos, mas enquanto ser humano, Val, nós às vezes temos o poder, aquele primeiro impasse de o quê? Supervalorizar as falhas e esquecer das qualidades do nosso irmão. Isso é ruim para o rebanho. Mas quando nós temos o amor, não. É um deslize, é uma coisa assim, passageira. Ele fez, mas ele não é assim. Ela cometeu isso, mas ela não é isso. Ela está assim, mas ela não é assim. Ele fez isso, mas ele não, isso não cabe, não é da conduta dele. Louvado seja Deus. E é por esse amor, irmão, que nós mantemos a nossa comunhão, que nós mantemos a nossa coinonia. Louvado seja Deus, né? O amor não deixa o ciúme roubar a nossa paz. O amor supera as injustiças. O amor nos faz ver no próximo, o amor nos fez ver nosso próximo com os outros olhos, apesar do que ele fez ou faz. Então, a igreja que tem fé e que ama, tem comunhão, tem alegria ao partir do pão, né? Tem prazer em estar entre os irmãos, estar um com o outro, tem prazer em abraçar um, tem prazer em cumprimentar o outro, porque tem amor. Não pode faltar amor na igreja do Senhor, né? A sua boa reputação na igreja de Colosso incluía amor, assim como a fé. Em relação a Jesus, eles mostraram
relação aos seus irmãos, eles demonstraram que amor, né? Não só o amor um pelo outro, mas o amor por todos os santos, incluindo aqueles que estavam em outros lugares, conforme eu já disse aqui. Se desejamos ter uma boa reputação, uma reputação semelhante, o que nós podemos fazer? Primeiro, podemos ser diligentes no nosso amor um pelo outro, a fazer esforços para conhecer melhor e para servir melhor um ao outro. Existe alguém aqui que é igual ao outro? Igualzinho? Tem. Cada ser humano tem a sua particularidade. Cada um de nós vivemos um dia. Hoje talvez eu esteja vivendo um dia bom e o Daniel esteja vivendo um dia difícil. E não é por estar assim que eu devo julgar a vida do meu irmão, por às vezes ele não ser ou não ter uma atitude que eu esperava que ele tivesse. Eu preciso ponderar as circunstâncias na vida do meu próximo. Eu preciso ponderar as circunstâncias na vida do meu irmão. Eu não sei o que ele viveu ontem, eu não sei o que ele passou hoje. E às vezes uma resposta um pouco diferente daquilo que eu esperava já traz mágoa no coração, já traz desvio na minha forma de pensar em relação ao meu irmão. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, não deixe isso descer ao seu coração. Ame o seu próximo, ame o seu irmão, ame o seu semelhante. Isso é ser igreja, isso é ser discípulo. Esses dias atrás nós ministramos aqui sobre a parábola do bom samaritano e falamos claramente a respeito deste amor que não tem barreiras, que se move através da compaixão, de se colocar no lugar do outro, né? E às vezes na igreja falta muito isso. A igreja precisa amar. Nós precisamos amar mais uns aos outros. Podemos demonstrar nosso amor por todos os irmãos, aproveitando reuniões como essa, cultos como esse, momentos de coinonia. Podemos demonstrar o nosso amor. Oh, como é bom ver você aqui! Como é bom poder estar junto com você! Como é bom poder cantar louvores a Deus junto com você! Como é bom poder pegar na sua mão e declarar a paz do Senhor sobre a tua vida! Como é bom fazermos parte da mesma igreja! Como é bom conhecer a sua família! Como é bom estar com você! Como eu amo estar, né, na igreja junto a você! Como eu amo, como é bom. Então isso é demonstrar o amor. Às vezes tem irmãos que é oco, que é seco, né? E às vezes nem a paz do Senhor fala direito para o seu próximo. Ou quando fala aquela fechada, aquela coisa tal. Eu não vou deixar de amar esse irmão por causa disso, claro que não. Mas é que se eu ver um sorriso no rosto do meu irmão, essa paz do Senhor ela vai ser sentida de uma forma diferente. Sim ou não? É uma expressão. É expressar o amor pelos outros. Podemos pedir ao Senhor para nos ajudar a crescer nesta área. Você deseja ser uma pessoa que ame mais, que entenda mais o amor de Deus, que entenda mais o amor de Jesus? Você deseja? Eu desejo. A cada dia mais eu quero amar essa igreja mais. Amém, irmão? Cada dia mais eu quero amar vocês mais. Cada dia mais. Quero conhecer mais. Quero me doar mais. Né? E coloque por favor, Mateus, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12. E nós podemos pedir ao seu Senhor para que Ele nos ajude a crescer em amor. Né? 1 aos Tessalonicenses 3 e 12. Graças a Deus. Fica ligado aí que tem umas referências que nós vamos ler aqui mais à frente também. Glória a Jesus. T de tatu. 3 e 12. Olha lá. Olha lá, ó. Vamos ver junto, vamos.
Vamos? 1, 2, 3. Quem nos faz crescer no amor? O Senhor, né? E é dele que nós devemos buscar. Senhor, ensina-me a amar mais o meu irmão, ensina-me a amar mais, né, os meus irmãos, a minha igreja, meu povo, aqueles que eu estou juntamente com eles. Ensina-me a amar mais o meu semelhante, o meu próximo. Louvado seja Deus. Amar até os inimigos, né, como Jesus deixou como um dos seus ensinamentos, né? Louvado seja Deus. Então nós podemos pedir isso ao Senhor, podemos exortar uns aos outros para o aumento dessa virtude também. No mesmo livro, capítulo 4, versos 9 e 10. Capítulo 4, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 9 e 10. Porque quando, porém, ao amor fraternal, não necessitai de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos pelo pastor. Deus, que vos ameis uns aos outros. Verso 10. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortando-vos, porém, a que ainda nisso aumente cada dia mais. Ah, pastor, já amo o suficiente. Não é nada. Pode aumentar um pouquinho. Ah, pastor, mas eu já amo demais. Ame um pouco mais. Busque em Deus amar um pouco mais. Amar as coisas de Deus, amar os seus próximos, os seus semelhantes, né? Então, a igreja do Senhor não pode faltar a fé, não pode faltar o amor. Maravilha. Amém? Amém ou não amém? Amém. E Paulo ainda faz outra menção aqui de algo que era produzido nessa igreja, que não faltava nessa igreja de Colossenses, né? E que ele menciona aqui no capítulo 1, verso 6 de Colossenses, diz assim, ó, que chegou até vós como também em todo mundo que está produzindo frutos, e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendesse a graça de Deus na verdade. Não pode faltar o que primeiro, irmão? Fé. Quem está comigo aqui? Fé. Segundo, não pode faltar o quê? E terceiro, não pode faltar fruto. A fé sem obras, ela é o quê? O amor, se não for expresso, se não for demonstrado, né? Então, frutos revelam a sua fé, revelam o seu amor, amor para com o seu próximo, amor para com a obra de Deus, né? Os nossos frutos são a revelação de quem verdadeiramente somos. Aquilo que você produz, aquilo que você frutifica, revela quem você é, revela quem eu sou. Nós conhecemos as árvores, é pelos seus frutos. Conhecemos se a árvore está saudável, se o fruto estiver saudável, né? Então os frutos vão revelar quem verdadeiramente somos. O Evangelho aqui estava o que? Produzindo fruto entre eles. E eu pergunto para cada um de nós hoje: o Evangelho, a palavra de Deus, tem produzido frutos na nossa vida? Tem produzido, por exemplo, a paciência? Tem produzido, por exemplo, o domínio próprio? Tem produzido, por exemplo, a humildade? Tem produzido, por exemplo, a fidelidade? Tem produzido, por exemplo, a alegria? É a pergunta. Eu tenho sido fiel? Eu tenho sido humilde? Eu tenho sido temente ao Senhor? Eu tenho tido domínio próprio? Eu tenho tido contentamento? A igreja, ou na
na igreja do Senhor não pode faltar frutos que são produzidos por esta palavra, pelo Evangelho. Ele diz lá, olha, chegou até nós, ou chegou até vós, como também todo mundo que está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade, e que foram instruídos. Então, o Evangelho estava produzindo fruto entre eles. Aí o primeiro ponto aqui é: o Evangelho que fala da esperança no céu estava produzindo fruto na vida daqueles irmãos, não só em suas vidas, mas em todo o mundo. Ou seja, eles estavam sendo frutíferos, porque tinham esperança no porvir. Eles estavam frutificando porque ouviram falar do Evangelho, da salvação, e de que havia a promessa da eternidade. Capítulo 1, verso 23, está assim escrito: se é que permaneceste na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a vida daqueles que creem, e é a esperança do porvir para a igreja do Senhor Jesus. Boas novas de salvação, louvado seja Deus. Então, a vida deles estava sendo motivada, incentivada, e os frutos iriam surgindo, porque tinham a esperança do Evangelho da salvação. Louvado seja Deus. Temos visto o tipo de fruto que nasce por meio do Evangelho: a fé em Jesus, o amor pelos irmãos, as boas obras, a constância. São frutos gerados pela palavra de Deus. A sua fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deus é amor, e se essa é a palavra de Deus, o seu amor está aqui inserido. Então, através dessa palavra, o fruto do amor vai sendo gerado em nós. A constância, a firmeza. Os irmãos sabem que eu sempre, quando cumprimento um ou outro, eu digo: você está firme? Fala, Senhor, firme? Está firme? Firme, constante, abundante na obra do Senhor. É porque, irmãos, nós não podemos vacilar. Glória a Deus. Jesus está aí. As portas já estão abertas. Já estão abertas. Jesus está voltando. Nós temos que permanecer firmes até o fim. Amém. Quando eu pegar na sua mão e dizer: você está firme, irmão? Se não tiver, não, Deus está te exortando. É preciso ficar. Quando você pegar na minha mão e falar: pastor, está firme? Se eu não tiver, não, você está me exortando para eu ficar. Tá? Seja firme. O que Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 6, ele vai dizer a respeito da armadura de Deus? Que nós precisamos estar revestidos daquela armadura. E depois que nós passarmos, depois que nós vencermos tudo, nós vamos sair lá do outro lado, o que? Firmes. Estaremos firmes. Depois de ter vencido tudo, estaremos firmes. Firmado, fundamentado. Então nós temos visto que o fruto que nasce por meio desse Evangelho é essa constância, essa firmeza, é o amor, a fé, as boas obras. Através dos frutos, eles provaram que eram verdadeiramente discípulos de Jesus. Aleluia. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 15, verso de número 8, veja lá, coloca lá para nós, por favor. Evangelho por João, capítulo 15, versículo de número 8. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Serão aqueles que estão seguindo os meus passos verdadeiros, serão aqueles que estão no meu rastro.
enquanto igreja, nós estamos sendo verdadeiramente discípulos de Jesus, né? E Colossenses, ela foi elogiada por Paulo pelos bons frutos que eles estavam dando, né? E Deus sendo glorificado na vida deles. Então, meus irmãos, qual é a chave para que possamos produzir frutos? Primeiro, aquela igreja, eles começaram a produzir fruto desde o dia em que ouviram e conheceram a graça de Deus em verdade. E ao conhecer a graça de Deus, eles foram devidamente motivados a produzir frutos. E assim é hoje, aqueles que compreendem verdadeiramente a graça de Deus, irá mais provavelmente responder ao chamado de Deus a produzir frutos na obra de Deus. Sabeis a graça de Deus? Compreendes a graça de Deus? Sabeis o que é a graça de Deus sobre a sua vida? É um favor imerecido. Nós não merecemos, somos imerecedores, mas a graça nos alcançou. E a graça de Deus se manifestou salvífica ou salvadora a todos quantos desejam. A todos. A graça de Deus foi revelada em Jesus Cristo. E quando você compreende, quando eu compreendo essa graça, eu vou me esforçar, eu vou me sacrificar, eu vou dar o meu melhor para produzir frutos para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Quando eu compreendo essa graça, o povo aqui, a igreja de Colossenses, Paulo afirma que desde o primeiro dia que eles compreenderam, e se nós compreendemos a graça, nós precisamos ser frutíferos na casa do Senhor, no reino de Deus, né? Então a igreja precisa ser conhecida pelos seus frutos. Louvado seja Deus. O que é a graça de Deus que motiva as pessoas a dar fruto? Significando, é um favor de Deus imerecido. E nós podemos resumir aqui, e eu já estou finalizando, resumir essa graça de Deus através da definição de algumas palavras-chave. Coloquei aqui: condenação. Ser culpado de pecado, estamos condenados à vista de Deus e em perigo de morte eterna. Antes da graça, era isso que nós carregávamos, a condenação. Romanos 6 e 23, acho que sim, deixa eu ver aqui, Romanos 6 e 23. Agora, pois, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós estávamos condenados, mas a partir da graça nós recebemos esse dom gratuito de Deus, a salvação da nossa alma, né? Isso é graça. Ontem condenados, hoje estamos destinados ao céu de glória, pela graça. E pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, mediante a fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que mais nós podemos falar quando nós olhamos para a palavra graça? Alienação. Estávamos condenados, estávamos alienados. Ou seja, a nossa vida estava envolta pelo pecado. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós estávamos alienados ao pecado, mas a graça veio e rompeu com essa alienação. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje você pode desfrutar da esperança de um dia estar com Cristo para todo sempre, através dessa graça. Louvado seja Deus. Você estava alienado, eu estava alienado ao pecado, estava entrelaçado, né? Todos pecaram. Outros sim, a propiciação. O que é isso? Alguém se colocou em nosso lugar. Nós merecíamos. É nós que deveríamos estar ali, na cruz do Calvário. Nossas mãos que deveriam ter recebido aqueles pregos. Nossa cabeça deveria ter recebido aquela coroa. Mas alguém se colocou no meu e no seu lugar. Jesus Cristo, santo, justo, fiel, verdadeiro. O Senhor se colocou no nosso lugar. Ele se fez pecador por cada um de nós.
propiciação, mas em amor e misericórdia, Deus enviou Jesus para ser o nosso sacrifício, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Quando eu olho para essa palavra graça, favor imerecido, eu estava condenado, eu estava alienado, eu não poderia fugir daquela culpa, porque eu não tinha o sacrifício necessário para oferecer, mas Jesus veio se oferecer por cada um de nós. Louvado seja Deus. Quando eu olho para a graça, eu entendo a respeito da palavra chamada justificação, por responder com fé e obediência, nós podemos ser justificados em virtude do sacrifício de Jesus em nosso lugar. Louvado seja Deus. Romanos 3 e 21. Romanos 3 e 21. Olha o que está escrito lá. Romanos 3, 20 e 21. Olha lá. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Quem é esse que tem o testemunho da lei e dos profetas? Jesus Cristo. É Ele que se manifestou em justiça por mim e por você. Glória a Deus. Eu estou falando da graça, porque a graça, ao ser compreendida na sua essência, ela nos motiva a sermos melhores do que fomos ontem, e amanhã sermos melhores do que estamos sendo hoje, de produzir mais frutos hoje do que produzimos ontem, e produzir mais frutos na manhã do que produzimos hoje. Quando eu entendo essa graça, assim como aquela igreja que não viu pessoalmente o apóstolo Paulo, mas foi recomendada por ele, através desses frutos, para a glória de Deus. Sejamos uma igreja frutífera, no amor, na fé, na constância, na comunhão, na alegria, no prazer de servir. Ei, nós somos privilegiados. Muitos talvez queriam estar no seu lugar hoje, mas Deus chamou você, Deus escolheu você. Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a cada um de vós outros. Mas aí, irmãos, vem aquele texto que vem completar essa circunstância, que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então sinta-se, porque muitos são chamados, mas nem todos querem obedecer o chamado. Só os escolhidos obedecem o chamado. Só aqueles que se sentem escolhidos, que entendem a graça, recebem esse chamado. Então, na nossa igreja, em nome de Jesus, lembre sempre disso. O pastor um dia pregou: não pode faltar fé no meu viver, não pode faltar amor na minha convivência, na minha caminhada enquanto discípulo de Cristo, e não pode faltar os frutos para a glória de Deus. E os frutos aqui, irmão, não é para a sua glória não, não é para a minha glória não é para a glória do homem, é para a glória de Deus. Amém? Fiquemos de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Deus abençoe a sua vida, que essa palavra chegue ao seu coração e traga contentamento na sua alma e no seu espírito. Que nunca falte fé, nunca falte amor, que nunca falte frutos no seu viver para a glória de Deus. Que essa palavra reverbere no seu coração dia após dia, no meu coração dia após dia, no coração da igreja dia após dia. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu quero te louvar por esta porção da tua palavra que o Senhor trouxesse ao nosso coração nessa noite. Muito obrigado, meu Deus, porque até aqui, Senhor, nós temos sido agraciados pelo privilégio, pela liberdade que temos em poder compartilhar, em poder expressar a tua palavra, em poder ouvir a tua palavra. Pai, em nome de Jesus eu te peço que a cada dia nós tenhamos mais e mais desejo por esta palavra, mais e mais desejo em ouvir o Senhor falar, mais e mais desejo, Senhor, em que o Senhor acrescente em nós a fé, em que o Senhor acrescente em nós o amor, que nós, ó Deus, venhamos a ser dia após dia frutíferos em prol da tua obra, em prol do teu glorioso nome. Eu te peço, meu Deus, abençoa a tua igreja, abençoa
cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.